Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a gentileza do convite. Para mim é uma honra muito grande estar aqui nessa mesa, dividindo com pessoas tão especiais e também diante do público, amigos queridos, pessoas que têm enorme admiração acadêmica, e especialmente estando diante de práticos, operadores, né? Esse é um tema que eu tenho trabalhado já há algum tempo, eu tenho já alguma reflexão sobre isso, então será um prazer colocar minhas ideias, e garanto que, ou pelo menos espero, que sejam polêmicas, reflexivas, para suscitar debates, tá? Então, eu gostaria muito de depois ouvir o feedback de vocês com relação ao que eu vou apresentar. Então, será que eu tenho passador? Obrigada. Então, a minha exposição é muito propositiva e relativamente simples, tá? São 4 pontos. Então, primeiro, um panorama sobre a técnica de comando e controle, que é a técnica pela qual o enforcement público se estrutura. Na sequência, uma análise mais geral e histórica da consensualidade administrativa, então, como os setores se abriram aos acordos administrativos. Na sequência, a minha visão crítica sobre a experiência com relação aos acordos, analisando alguns casos concretos, e, por fim, 3 ou 4 alternativas possíveis para viabilizar a consensualidade administrativa no âmbito punitivo das agências. Então, sem mais delongas, trabalhar um pouquinho a questão do comando e controle, tá? Então, quando a gente pensa em enforcement público, a grande questão é a seguinte: como podemos prevenir futuras infrações? A questão é essa: como evitar irregularidades? O sistema brasileiro, e posso dizer também mundial, tem estruturado a partir da técnica do comando e controle, ou seja, emite normas, fiscaliza as normas, fiscaliza a atuação concreta para verificar a adequação normativa, e se houver alguma irregularidade, a consequência é a aplicação da sanção. E aonde que está aqui o efeito simbólico, né, o deterrence? É exatamente na sanção. Então, a sanção teria o potencial de evitar futuras condutas irregulares. Então, pensando aqui abertamente, no exemplo, o marco, por exemplo, se aplicou uma sanção ao marco, é esperado que eu tenha um comportamento mais compliable, vamos colocar assim, considerando a sanção aplicada ao marco. Tá? Então, isso aí é o efeito simbólico da sanção. Essa é uma ideia, essa é uma tese que estrutura o enforcement público brasileiro. Tá? Agora, é fato que a gente tem sérios problemas com relação a essa técnica de comando e controle. Analisando o panorama brasileiro, eu coloquei 2 grandes problemas. Primeiro grande problema: quando a gente pensa em sanção administrativa, automaticamente remetemos à multa. A multa é a principal sanção administrativa. E a multa vai ter alguns problemas, como analisarei no próximo slide, porque tem uma questão visual. Mas também o seu processamento, também o processo, que é fruto direto da relação institucional de competências, de arranjos regulamentares, de como a sanção será aplicada. Também verificamos problemas nessa parte processual, e eu posso remeter uma aproximação com o direito penal, o direito administrativo sancionador. Primeiro, questão de volume de processos sancionadores que são instaurados. Não posso aqui descaracterizar que há uma grande desconfiança dos regulados. Há um ambiente adversarial. E isso vai resultar em mais processos sancionadores instaurados. Também outro ponto importante é a gente pensar que, muitas vezes, as fiscalizações que ensejam a aplicação de sanções são feitas por agentes de linha de frente. O que quer dizer isso, gente? É o fiscal. Agora, eu sou um fiscal que pensa de modo diferente do fiscal marco. Há aqui uma grande subjetividade que pode levar a respostas diferentes. Então, esse é um outro problema bastante marcante no setor regulado. Há ainda problema com relação à bis in idem. Então, vocês pensarem, por exemplo, nas superintendências. Então, o mesmo fato pode ensejar sucessivas aplicações de sanções, sucessivos processos. Tá? Então, há um seríssimo problema de bis in idem na esfera regulatória. Outro ponto é essa crença que se tem com relação ao efeito simbólico da sanção. Como se o ser humano fosse movido apenas pela sanção, apenas pelo porrete, né? É interessante pensar que na regulação a gente tem as estratégias. A cenourinha, que seria o incentivo, o fomento, então o burrinho que vai em direção à cenourinha, e o porrete, o big stick, que vai pela dor, pela repressão, levar ao movimento, à vontade de realizar aquele comportamento entendido como regular. E ainda novas técnicas que surgem, por exemplo, o responsive regulation.
Tá? Então, essa crença na sanção como único ou principal mecanismo para levar à movimentação, ao ajuste de comportamentos, é um ponto que, na minha avaliação, é problemático. Tá? Também a gente pode colocar aqui divergências interpretativas. Então, é aquela questão que até hoje de manhã o ministro Benjamin Zimmer estava colocando, né? Que ambos os lados tinham entendimentos razoáveis na questão do satélite Telebrás. Tá? Então, nesse caso concreto, quando a gente vê uma disputa interpretativa, por exemplo, com relação ao cumprimento de uma cláusula contratual, essa dúvida interpretativa favorece a aplicação de sanção, porque a interpretação que vai prevalecer é do regulador, isso aí é um tanto quanto óbvio, tá? Outro ponto que eu coloco também é o legalismo. O que eu quero dizer por isso é o seguinte, uma coisa bem polêmica, tá? Toda inovação, um dia antes, foi sanção. Toda inovação, um dia, foi o descumprimento de alguma regra. Toda inovação, em alguma medida, foi algo não regulado, não pensado e, a princípio, objeto de aplicação de sanções. Pensando concretamente no setor de telecomunicações, por exemplo, se nós pensarmos nessa transição tecnológica, o que eram os orelhões, os tupis, e as várias obrigações de universalização, obrigações bem específicas. Tá? Então, essa transição tecnológica levou a um acúmulo de passivos de aplicação de sanções. Poderia dizer a mesma coisa com relação aos postos de atendimento pessoal, os PAPs, né, no âmbito de telecomunicações, ou os boxes no setor rodoviário e assim por diante. Tá? Esse é um outro problema que se coloca. Ainda, a questão do ius puniendi estatal único, qual que é a ideia? Isso aqui é uma matriz teórica bastante difundida na Espanha, de você pensar que existe uma raiz única para a aplicação de sanções, seja na esfera administrativa, seja na esfera penal. Então, é claro que mecanismos penais podem facilmente transitar para a esfera administrativa. Isso tem sido muito utilizado por advogados, aqui sem nenhum tom crítico. Se eu estivesse na posição de vocês, faria exatamente a mesma coisa. Por exemplo, com relação à disciplina de infrações. Então, aquela ideia de legalidade estrita para definir infrações. Infrações apenas podem ser definidas em lei específica, tá? Mas essa é uma ideia que, na minha avaliação, é um pouco complicada pelo seguinte: esse legalismo evita encontrar soluções alternativas, soluções mais flexíveis. No fundo, a gente está trabalhando com o texto frio da lei. Qual é a resposta? É a multa, é aquele valor monetário, é a advertência, é a cassação, mas não pensar em alternativas como a consensualidade viabiliza. Tá? E, por fim, eu poderia também colocar essa questão de resposta simples para ambientes regulatórios complexos. Com relação à multa em si, quais são os grandes problemas? Então, peço a gentileza de colocar os óculos, né? Eu já tenho vários problemas com relação aos óculos. Uma vez eu confundi duas pessoas importantes porque eu estava sem óculos. Mas, primeiro ponto importante é essa questão aqui, gente. As multas aplicadas não são recolhidas. E aqui, problemas especificamente com relação à multa. Por que isso? Valores baixos, de modo geral, são recolhidos. Valores altos, inexoravelmente, vão parar no judiciário. Por duas vias. Ou pela via da judicialização do próprio regulado que sofreu a sanção. Então, é natural que ele recorra ao judiciário para invalidar, para aplicar a proporcionalidade e mitigar o valor da multa. Ou vai via ação de execução fiscal. Inexoravelmente, vai acabar indo para o Poder Judiciário. E os poucos valores recolhidos são destinados a fundos que são sistematicamente contingenciados. E aí a questão que eu coloco para vocês é a seguinte: será que, efetivamente, nós temos um sistema eficiente de enforcement público? Se nós temos processos administrativos sanadores, que são realmente complicados na prática, quem experimenta isso daí sabe a dificuldade que é lidar com um passivo de aplicação de multas. E fora isso, a própria multa per se não é recolhida, é judicializada. Afinal de contas, que resposta que o regulador dá para o mercado? Aonde que está a autoridade regulatória? Há problemas sérios. E isso não é novidade. Acho que há um bom tempo os setores regulados já perceberam. E pensando também na potencialidade da consensualidade, houve essa abertura à consensualidade.
Tá? Então, aqui, só para quem não está familiarizado com o tema, uma tentativa de delimitação conceitual, mas o que é importante a gente citar é o seguinte: nós temos aqui uma negociação em torno de poderes ou prerrogativas públicas para substituir um modo típico de decidir. Ou a gente vai substituir, por exemplo, a instauração do processo, ou nós vamos substituir o processo administrativo. Então, é comum nos setores ter essa viabilização dos acordos antes de uma decisão sancionatória, ou, eventualmente, a própria sanção, a própria multa pode ser substituída. No âmbito da Anatel, por exemplo, é viável a substituição da sanção aplicada, ainda não coisa julgada, com acréscimo de 10% em obrigações. Tá? Mas esse esquema fundamental, e é nesse sentido que eu estou expressando a consensualidade, porque eu não preciso falar para vocês o quanto que realmente é um termo assim polissêmico, né? As pessoas querem dizer tudo que há de bonito no tema da consensualidade. A minha perspectiva aqui é bastante instrumental. Tá? É bastante instrumental e eu estou trabalhando o tema especificamente aplicado no âmbito sancionatório. Então, eu coloquei 5 exemplos de instrumentos que têm sido desenvolvidos nos setores, de modo geral. Acordos substitutivos, então, são aqueles acordos que vão substituir uma decisão unilateral ou processo administrativo, como eu disse agora há pouco. Acordos de colaboração, são acordos que visam fundamentalmente a colaboração de particular, aqui faço expressa referência à leniência, é o principal instrumento. Acordos para a resolução de controvérsias, então, a mediação, conciliação, por exemplo. Acordos integrativos que não substituem absolutamente nada. O que eles fazem simplesmente é viabilizar decisões unilaterais. E aqui eu vejo um enorme potencial para os setores. Qual que é a ideia? Para viabilizar uma autorização, a autorização é uma decisão unilateral e imperativa, há uma negociação do conteúdo dessa autorização. Então, se negocia o conteúdo. O conteúdo é consensual, embora a forma também seja imperativa e unilateral. Na ANP temos exemplos, também a gente vai ter exemplos no IFAM, são essas licenças, né, essas permissões, essas autorizações condicionadas ao cumprimento de obrigações pactuadas consensualmente. E os acordos processuais também são outros exemplos. Tá? Então, só um mapa histórico com relação à consensualidade no Brasil. Não é uma experiência nova. Hoje de manhã o ministro Tarcísio estava falando a questão da desapropriação. Então, é incrível pensarmos que há o Instituto da Desapropriação Amigável desde 1941. Não é algo inédito. Há uma experiência interessante no setor ambiental, anterior ainda à Constituição Federal. Mas, nesse contexto de 85 até a constitucionalização, chamando a atenção para a Lei da Ação Civil Pública, que originalmente não tinha o famoso preceito, que é isso aqui transcrito, que legitima, que confere juridicidade aos regulamentos de TAC na esfera regulatória. Tá? Eu vou ler porque é interessante para nós. Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais, mediante cominações, que terá eficácia de título executivo extrajudicial. O que importa aqui dessa explicação, gente? Primeiro, qual o papel que esse preceito assumiu? Claro que é um papel importantíssimo com relação ao regime da CP, mas no âmbito da regulação, esse foi o permissivo genérico utilizado como fundamento legal para a construção de regulamentos de TAC. Esse é um ponto importante. Se a gente olhar o panorama internacional, Espanha, Itália, Alemanha, por exemplo, Portugal, as suas leis de processo administrativo prevêem o instrumento dos acordos. É lá que estão os fundamentos legais para que a administração pública se engaje nessa técnica consensual. No Brasil, nós não tínhamos nada parecido com isso, continuamos não tendo nada parecido com isso no âmbito das nossas leis de processo administrativo. A 9784, por exemplo, não traz qualquer previsão com relação à consensualidade. O permissivo veio agora, com a nova LINDB, artigo 26, eu vou trabalhar isso ao final da exposição. Tá? Mas, nesse momento de um hiato legal, esse foi o permissivo utilizado para fundamentar os regulamentos. Tá? Em alguns casos, tinha previsão expressa em lei, mas, de modo geral, esse foi o fundamento utilizado para viabilizar os acordos. Outro preceito extremamente importante, porque
os regulamentos setoriais foram construídos a partir desses dois benchmarkings. Então, a ACP, por um lado, e a lei do CAD, por outro lado, e especificamente instrumento, TCC, o Termos de Compromisso de Cessação. Então, cessar um ato sobre investigação de ser uma infração à concorrência, combinando aqui combinações específicas. Tá? Então, eu posso afirmar que a experiência no âmbito do CAD foi fundamental para o desenvolvimento desses instrumentos no âmbito setorial, aqui de infraestrutura. Tá? Então, essa boa experiência foi percebida e, diante daqueles impasses que eu coloquei com relação ao comando e controle, com relação ao enforcement público, se aventou, então, essa possibilidade de engajamento com a consensualidade. E aí por diante, o que a gente vai verificar é uma sucessão de normas. Tá? Então, aqui no caso da CVM, por exemplo, 2000, aí a alteração da lei do CAD para prever o acordo de leniência. Na sequência, uma quantidade imensa de agências que aderiram ao instrumento do TAC, emitindo regulamentos próprios. No caso da ANS, especificamente, havia previsão expressa em lei. Dando continuidade, 2011, a ANAC, então, acaba engatando nova lei do CAD, também com a previsão dos instrumentos, a lei anticorrupção, e aí, finalmente, sai a resolução da Anatel, que estava em discussão há muito tempo, há muitos anos. Então, faço menção à CP 847 de 2007, em que se discutia o processo sanador, o rito do processo sanador, e já naquela época se havia demanda na própria consulta pública pela disciplina do TAC. Isso já é uma coisa muito antiga, poderia pautar alguma coisa no início dos anos 2000. Tá? Finalmente, em 2013, sai a resolução. ANTAC, 2015, uma sucessão de leis de mediação, arbitragem, novo CPC. E o novo CPC é interessante o seguinte, vocês atentaram ao artigo 3º, parágrafo 2º, o Estado promoverá sempre que possível a solução consensual dos conflitos. Então, será que aqui o Estado a que se faz referência também abrangeria a admissão pública? Será que aqui a gente tem uma ordem de preferência, primeiro a consensualidade, depois a via ordinária do enforcement público? Olha, na minha avaliação, não se coloca essa ordem de preferência. Vou explicar daqui a pouco que são instrumentos, técnicas regulatórias, fungíveis, intercambiáveis, a depender do objetivo que se tem em mira. Tá? Mas que se coloca aqui um ônus de motivar o motivo pelo qual não se adere a um instrumento consensual, isso me parece ser importante e digno de nota. Tá? Então, aqui parece claramente que o novo CPC coloca esse ônus na motivação. Em 2015, Ancine, ANS, nova regulamentação. 2017, uma coisa super interessante, gente, uma coisa super interessante. CNMP edita a resolução 179 de 2017, viabilizando a celebração de TAC no âmbito da improbidade administrativa com a ACP. Esse é um ponto interessante, porque se nós olharmos o artigo 17, parágrafo 1º, há uma vedação a celebrar TAC na ação principal e na cautelar. Para mim, sempre pareceu tranquilo que na fase de inquérito se pode celebrar sim, mesmo na execução da sentença também se pode celebrar acordos. Mas aí, nessa resolução, a gente tem agora essa viabilidade de celebrar, inclusive, na ação principal. Tá? Então, enfim, é um regulamento, essa vedação é altamente debatida, tem a DIN no STF agora, tem o projeto de lei, o próprio anteprojeto do Moro versa sobre isso, a gente também tem... tivemos uma tentativa com a MP 703 de revogar essa vedação, enfim, algo altamente combatido. Em 2018, então, a LINDB e a nova resolução da NTT. Então, tudo parece bem, tudo parece ser flores, né? Afinal de contas, que tipo de acordo nós temos nos setores, né? Diante dessa profusão de pluralidade de instrumentos? Olha, como eu falei, né, nós temos essa combinação ACP junto com o CAD, que vai levar a um desenho instrumental que é relativamente recorrente, tá? ANAC, ANTT, por exemplo, Anatel, também era a resolução da ANEEL, a gente vai ver daqui a pouco que a ANEEL não tem mais uma resolução de TAC, e vai ter essa finalidade, gente. Primeiro,
uma negociação formal, em alguns casos, uma negociação mais efetiva, então a Anatel, a depender dos valores, acaba fazendo, de fato, uma negociação mais sofisticada. Então, no caso da Claro, por exemplo, negociação que se frustrou, que não resultou em TAC, foram 5 anos de negociação. Mas, de modo geral, é altamente burocrático, tá? Mas as finalidades são essas, gente. Então, primeiro, correção da conduta, compensação, prevenção de novas condutas infracionais, ou seja, o efeito simbólico de Terence, está falando agora há pouco, e repressão do infrator, bem entre aspas, né, porque não há reconhecimento da ilicitude e nem da categoria de infrator no caso concreto. E se eu pegar, para que serve a partir de regulamentos? Serve para isso. E a pergunta que eu coloco é a seguinte: qual a diferença dessa consensualidade com relação ao enforcement público pelo comando e controle? Na prática, claro que a gente vai ter algumas diferenças, tem obrigações, combinações, não há propriamente uma formalidade processual do direito administrativo sancionador, mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: há uma aproximação muito grande entre a consensualidade administrativa e esse enforcement público. Na minha avaliação, isso é determinante para problemas que a gente vislumbra hoje com relação à celebração dos acordos. A ANEEL, por exemplo, simplesmente aboliu o seu regulamento de TAC. Fundamento para isso: TAC não tem servido para atingir as metas de qualidade que estavam sendo descumpridas pela empresa quando da sua assinatura. Os dados objetivos aqui apresentados permitem constatar que o conceito não se confirmou, uma vez que o TAC não foi capaz de superar os ônus, as certezas e a morosidade dos processos de fiscalização e de sanção. Ideia fundamental: fez um levantamento interno e chegou-se à constatação que, em 100% dos casos de TAC celebrados, nenhum deles houve cumprimento integral. Sempre teve alguma ordem de descumprimento do acordo. Então, como Posner não dizia, né, jogar a água fora com a criança. Foi isso que a ANEEL fez, infelizmente. Ao invés de rever o instrumento, acabou matando o instrumento. Não precisamos de TAC no âmbito da ANEEL. No caso da Anatel, aí a gente tem uma sucessão de fracassos. Primeiro, a própria aprovação da resolução foi alguma coisa, assim, na minha avaliação, muito truncada. Houve uma demora muito grande sobre o objeto de negociação, porque na ponta era meio que amarrado para viabilizar esses conjuntos de acordos, né? Mas é que a gente tem o fracasso com relação ao ataque da Telefônica, embora isso tenha gerado o grande leading case, o grande precedente no âmbito do Tribunal de Contas da União, o Acórdão 2121, para a disciplina dos TACs. Também, Sercomel, Oi, uma dúvida muito grande sobre a capacidade subjetiva dessas empresas em fazerem frente às obrigações, tá? E, mais recentemente, a frustração com a negociação com a Claro. De modo geral, além dessa questão subjetiva, será que a empresa vai conseguir ou não honrar com os compromissos? Também, no caso da Claro especificamente, uma dúvida sobre o quanto que as obrigações pactuadas seriam suficientes para fazer frente, para ter uma equivalência com relação a passivos de multas, e ainda não previsão de metas intermediárias de cumprimento do TAC. Quem define as metas intermediárias, quem exigiu isso daí, foi o TCU, não propriamente a agência, não fazia parte da negociação. Então, com o Acórdão 2121, passou-se a colocar e a agência exigir essas metas intermediárias. Então, na Anatel, não temos um caso assim mais de envergadura com relação a ataques. E na NTT, um problema também com relação ao TCU, que em 2017 edita uma decisão determinando que a NTT não celebre TACs, que, primeiro, não preveja medidas compensatórias e, segundo, não preveja multa pelo descumprimento da obrigação. Como se, novamente, a ideia, né, dessa sanção, da multa, ser algo primordial para o desenvolvimento de obrigações. Então, aí chega no ponto que eu tenho 1 minuto, vou usar 2 minutos, tá? Mas aqui é uma parte um pouco mais autoral minha. Alguns pontos, gente. Primeiro, na minha avaliação, a consensualidade é tida como um mecanismo alternativo. Ainda se tem a ideia de que o enforcement público, o comando e controle, é um meio ótimo de decidir. Então, se não dá para decidir desse jeito, a gente faz um jeitinho, né? A gente dá uma gambiarra. É a Carla possível para quem assistir Porta dos Fundos, por exemplo, que é o quê?
viabilizar a consensualidade, mas a consensualidade traz muitos elementos da sanção. Por exemplo, a questão de acertamento da conduta, correção da conduta, esperar que o TAC gere efeito simbólico, ainda esperar uma reparação integral, a questão do VPL negativo. Eu acho que tudo isso, gente, é um sintoma de que é sujo negociar com potenciais infratores. Quando, na verdade, é uma questão pragmática mais específica. Precisamos resolver o problema concreto, o caso concreto. Segundo, a questão do Arm Twisting Effect. O que é isso, Arm Twisting Effect, gente? Há uma literatura norte-americana que trabalha a questão dos consent degrees, que seriam os instrumentos consensuais lá, e o efeito da torção de braço. Vou fazer uma coisa inédita? Então, aqui. Eu faço o que eu quiser com ele. Torci o braço, faço o que eu quiser com ele. A ideia é exatamente essa. O regulador está na posição de torcer o braço do regulado. Você faz essa obrigação? Faço, claro. Você tem conta, então, de levar 4G para 76 municípios no interior do Amazonas? Consigo, claro, efetivamente. Ele consegue tudo. Ele é refém. Na verdade, o que a literatura norte-americana diz é o seguinte: há uma subversão aqui do processo normativo, do rulemaking. Esses acordos, na prática, são normas. Então, é óbvio que esses acordos são inviáveis. É óbvio, porque as obrigações per se são irrealizáveis, são impossíveis. Tá? E se a gente pensar que esses acordos são negócios jurídicos, aplica aqui perfeitamente o artigo 104 do Código Civil. Objeto lícito, possível, determinado, determinável. Possível. As obrigações não são possíveis. As obrigações são aquelas que dá para ser feitas para viabilizar uma negociação. Ainda eu acho que com a entrada do TCU, com esses novos acórdãos, se coloca ainda mais contundentemente o medo, e ao mesmo tempo a gente consegue verificar isso, que o acórdão 2121 TCU passou a ancorar, passou a participar das definições de como esse TAC tem que ser celebrado. Tá? E aí a gente tem um problema sério, por exemplo, com relação à previsão de obrigações intermediárias ou ainda com relação a compromissos adicionais serem mais pesados que propriamente a sanção colocada. Enfim, me parece aqui que é uma aproximação também à sanção especificamente. Então, todo mundo lembra que, nossa, o TCU viabilizou, legitimou a celebração de acordo. Sim, mas um acordo que se parece muito com uma multa. Acho que não é isso que a gente quer. Ainda, pouco foco na resolução de problemas concretos. As diretrizes são muito abstratas, então é o interesse público, a proporcionalidade, é a gravidade da conduta, é a efetiva proteção aos direitos da coletividade. Aqui alguns exemplos que eu colhi das regulamentações, então não tem nada muito concreto indicando para que servem os acordos. Aqui colocando já a minha avaliação, serve para resolver, dirimir, eliminar, endereçar problemas concretos. É o caso concreto. Tá? Esse é um ponto importante. E a desnaturação dos acordos. Então, os acordos, por vezes, se parecem multas, é a minha crítica que eu coloco. Às vezes, se parecem com normas. Então, se nós pensarmos nos inúmeros TACs celebrados pelo Ministério Público, por exemplo, são autênticas normas. E, na prática, se comporta como norma. Não por acaso, o artigo 26 da LINDB coloca a fase de consulta pública. Tem uma estratégia aí, mas é porque, na prática, pode ter esse conteúdo normativo, sim. Alguns acordos que parecem com leniência, isso aí é especialmente caro no âmbito da CVM e no âmbito do CAD. No CAD, o TCC, por exemplo, hoje o TCC é uma leniência para quem chegou atrasado, quem não é o primeiro a celebrar. E também um aditivo contratual, no caso da ANAC, serve para isso daí também, para colocar novos investimentos via TAC. Tá? Então, qual a identidade desse instrumento? Acho que esse é o problema. Por isso que a gente não consegue ter acordos mais efetivos, porque a gente tem toda essa dificuldade operacional. Tá? Minhas alternativas. A LINDB, como o meu tempo está esgotado, eu não vou reproduzir o texto da LINDB, mas nós temos agora um permissivo genérico, o artigo 26, traz importantes considerações. Primeiro ponto que eu coloco é o seguinte: vamos superar a ideia de que a consensualidade é alternativa à sanção. Não é.
são instrumentos autônomos. No caso concreto, vai se fazer uma análise comparativa de efetividade dos instrumentos. Uma análise com base em evidências, com base em experiência. Portanto, TAC não é multa. Parece óbvio, mas tem que ser reforçado. TAC não é multa, TAC não pode ter efeito dissuasório, por exemplo. TAC não precisa ser necessariamente pesado. O TAC tem que resolver o problema concreto. Tá? O TAC não se presta à repressão daquele potencial infrator. Não é isso, gente. Até porque a gente viu, existem problemas de fundo para levar essa situação absurda de passivo na aplicação de sanções. Tá? Também há uma questão aqui de disfuncionalidade do nosso próprio sistema brasileiro, nas nossas instituições e nos nossos processos. Foco no caso concreto, como eu falei agora há pouco, então é uma questão de problem solving mesmo, tá? O ônus de motivar considerando casos concretos, isso aqui eu já coloquei para vocês. A negociação tem que ser efetiva, gente. Negociação vai levar à construção de um plano. E aqui chamar atenção para um elemento que é marcado no âmbito da consensualidade. Então, primeiro ponto, né? Se não houver cumprimento do acordo, inexoravelmente vai haver multa por descumprimento. Por que não a renegociação? Isso aqui é um plano. O incentivo não é a multa. Esqueçam isso, gente. Olha, você vai ser sancionado, você vai receber uma multa se você não cumprir com a obrigação. Ninguém quer isso. A questão fundamental é a seguinte. O particular quer, na verdade, liquidar com o passivo. O particular não quer ter mais ônus burocrático com o processo administrativo, quer evitar a judicialização. Ele tem todos os incentivos do mundo para viabilizar aquele acordo. E se o acordo é descumprido, claro que eventualmente pode ser culpa exclusiva daquela parte, mas também podemos ter casos de efetiva renegociação. Então, aqui é o caso de ter maior abertura para essas esferas de renegociação. Tá? E aí chama atenção para o caso, no precedente norte-americano, que é o Ruffle, que se colocou exatamente essa possibilidade de renegociação. A negociação tem que ser efetiva antes, durante o cumprimento do acordo. Tá? E, por fim, eu acho que esse é um ponto que todas as mesas colocaram, eu não posso me furtar de colocar também, a gente precisa de dados e evidências. Não dá para tomar essas decisões com base em achismos, com base em vieses. Então, não é interessante celebrar o TAC porque é infrator, é sujo. Evidências concretas. E podem ter certeza, no momento em que a administração pública conseguir conduzir um TAC complexo de valores milionários, isso levar a bom termo e a sociedade claramente verificar os investimentos, aí novas possibilidades apresentarão. A minha fala é um pouco triste, mas otimista. Triste pelo seguinte: por um lado, eu estou anunciando a vocês que esse modelo não funciona. Eu sou uma grande entusiasta do modelo e ele não funciona. Mas isso pode ser bom também. Por quê? Pautar os problemas nos ajuda a pensar em como superar esses impasses, superar esses problemas. Então, sabendo que nós temos essas ordens de problemas, a gente pode pensar numa aplicação mais efetiva, eventualmente em reforma de regulamentos que estão em vigor. Tá? Mas, enfim, gente, ainda muito otimismo, dá para mudar, a gente tem aí um longo percurso pela frente, mais importante, pessoas, como a gente pode ver aqui nessa sala, altamente conectadas para otimizar os instrumentos. Obrigada.